Nós vamos continuar a nossa correção das atividades, mas agora nossas atividades 3, que é a atividade relacionada à estatística e possibilidades. Nosso primeiro exercício é na página 318, número 1. O que é censo? O censo, ele é uma pesquisa que se faz com a população de uma região, de um estado, de uma cidade ou de um país. Ela serve para você contar a população, para você saber quantas pessoas tem e para você verificar aonde essas pessoas vivem e como elas vivem. Isso ajuda o governo a criar planos para ajudar a sua população. Por exemplo, se eu faço o censo e eu vejo que uma determinada cidade tem muitas crianças numa idade escolar, mas não tem escola, então o governo precisa criar uma escola naquela região. Bom, questão 2. Como se dá a coleta de dados? Feita de forma direta e de forma indireta. Como nós vimos, o censo, ele é uma forma de pesquisar a população. Agora, como eu vou fazer a coleta das informações? Como que pode ser? Pode ser da forma direta, é quando o pesquisador, ele entrevista pessoalmente as pessoas, ou seja, eles vão de casa em casa ou eles ficam em um ponto e quando as pessoas passam, eles fazem as perguntas. Essa é a forma direta. E quanto é a forma indireta? É quando ele recorre à pesquisa, a documentos de pessoas e informações públicas. Exemplo, se eu quero saber qual é a quantidade de pessoas nascidas, então eu não preciso diretamente perguntar a todas as mulheres quem teve bebê ou não naquele período de tempo. Eu posso recorrer a um cartório ou aos hospitais, que eles vão dizer quantas crianças nasceram. Então, essa é a forma indireta. Questão 3. Cite 3 exemplos de notícias em que você pode encontrar gráficos. Bom, notícias do nosso cotidiano, nos jornais, tanto escrito como nos jornais de televisão, de rádio, você tem informações que trazem o gráfico. Por exemplo, a vacinação, você vê a quantidade de pessoas que tomaram vacina, a quantidade de pessoas que estão doentes, a quantidade de pessoas que ficaram doentes e melhoraram, a quantidade de pessoas que foram a óbito. Então, todas essas informações sobre vacina, geralmente, ela é nos passada através de gráficos. Quantidade de população, sobre as eleições, todas essas informações, elas são geralmente nos passadas através de gráfico. Próximo exercício, número 4. A dona da sorveteria 40 Sabores fez uma pesquisa e constatou que 100 dos seus clientes tinham preferência por 5 sabores exóticos que ela oferecia. Veja a pesquisa e responda. Quando eu tenho uma pesquisa e eu tenho várias informações, geralmente para ficar mais simples, eu faço uma tabela. Aqui ela fez uma tabela com os sabores e a quantidade de pessoas que escolheu cada um desses sabores. Então, nós temos tapioca, 37 pessoas, graviola, 21 pessoas, açaí, 13 pessoas, Romeu e Julieta, 14 pessoas e cupuaçu, 15 pessoas, totalizando 100 pessoas dessa pesquisa e cada um escolheu um único sorvete, um único sabor. Letra A. Qual é a preferência dos clientes da sorveteria? Então, qual foi o tipo de sorvete mais escolhido? Tapioca, com 37 votos. Letra B. Qual é a diferença entre o mais votado e o menos votado? Bom, eu já sei que o mais votado foi a tapioca. E quem foi o menos votado? O açaí. O açaí só recebeu 13 votos. Então, a diferença é a subtração de 37 por 13 e nós vamos ter 24 votos. Letra C. Qual é a porcentagem dos clientes que votou em cupuaçu? Aqui nós vamos recorrer ao nosso conteúdo de porcentagem. Eu sei que 100% das pessoas equivale a 100% dos clientes é 100 pessoas. Então, 15 pessoas equivale a quanto? Bom,
Se 15 pessoas escolheram cupuaçu, de um total de 100 pessoas, então nós vamos dividir 15 por 100, vai ser 0,15, e multiplicamos por 100, 15%. Ou você nem precisava, por quê? 15 sobre 100 já está escrito na forma de fração. Então, 15 sobre 100 equivale a 15%. Nosso próximo exercício, número 6, na página 324. Bom, o exercício 6, ele diz, observe o gráfico a seguir e responda. Aqui nós temos um gráfico de barras, ou gráfico de colunas. E esse gráfico ele tem um título, quantidade de pessoas que visitaram o parque. Bom, nós temos a quantidade de pessoas e temos os dias da semana. Então, na segunda-feira foi 446, na terça 732, na quarta 655, na quinta 491 e na sexta 804. A partir disso, nós vamos responder as questões A, B e C. Letra A. Em qual dia da semana houve maior quantidade de visitantes? Ou seja, qual dessas barras tem um número maior? Na sexta-feira, 804 pessoas foram lá visitar. Letra B. Em qual dia da semana houve menos visitante? Então, qual dessas barrinhas nós temos o menor valor? Na segunda-feira, 446. Letra C. Quantas pessoas ao todo visitaram o Parque Ibirapuera? Ou seja, se eu somar todos esses valores, qual o total que eu vou encontrar? Segunda-feira foi 446. Na terça foi 732. Então, nós temos um total de 1.172 pessoas. Na quarta, nós vamos acrescentar mais 655 pessoas, dando um total de 1.833 pessoas. Na quinta, nós vamos acrescentar 491 pessoas. Nós temos um total de 2.324 pessoas. E na sexta, nós vamos acrescentar mais 804 pessoas, dando um total de 3.128 pessoas que visitaram o parque durante todos os dias dessa semana. Bom, nossa próxima pergunta, número 7. O gráfico representa o número de vezes que o Sérgio foi ao cinema em cada mês do ano passado. Bom, aqui nós temos os meses e a quantidade. Então, cada tracinho colorido indica a quantidade. Janeiro foi 3, fevereiro 2, março não teve nenhuma vez, abril 1, 2, 3, 4, 5 vezes, maio 1, junho 4, julho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, agosto 2, setembro 6, outubro 4, novembro 1 e dezembro 3. A partir dessas informações, nós vamos responder as questões A, B e C. Em qual mês Sérgio foi mais vezes ao cinema? Ele foi mais vezes ao cinema em julho. Ele foi 7 vezes em julho. Letra B. Em qual mês que Sérgio não... Tem algum mês que o Sérgio não tenha ido ao cinema? Qual? Sim. Em março, ele não foi nenhuma vez. Letra C. Em quantos meses Sérgio foi mais de 2 vezes? Bom, no mês de janeiro, no mês de abril, no mês de junho, julho, setembro, outubro e dezembro. Todos esses meses, o valor é maior do que 2. Próximo exercício, número 8. O gráfico de colunas mostra a venda de 1.000 aparelhos celulares na loja Olá, registrado de dezembro a março. Vendas de aparelhos de celulares. Então, em dezembro, ele teve uma venda de 50% desses aparelhos, em janeiro, 25%, em fevereiro, 15%, em março, 10%, e agora ele vendeu todos os aparelhos.
Bom, a partir disso, nós vamos responder as questões. Letra A. Quantos aparelhos foram vendidos em dezembro? Bom, observe que dezembro é 50%. Todos os aparelhos juntos é 100%. 100% corresponde a 1.000 aparelhos. 50%, então, vai ser o quê? Vai ser a metade desses aparelhos. A metade de 1.000 é 500. Então, em dezembro foi vendido 500 aparelhos. Ou você poderia calcular 50% de 1.000 e também encontraria 500 aparelhos. Letra B. Qual é a diferença entre o número de aparelhos vendidos em dezembro e o número de aparelhos vendidos em fevereiro? Bom, o que nós sabemos é que lá em dezembro foi vendido 50% dos aparelhos. Já em fevereiro, 15%. Então, se eu quero a diferença, eu quero a subtração desses dois valores. 50 menos 15 é 35%. Então, quanto corresponde 35% do total de 1.000 aparelhos? Se você souber direto, tudo bem, mas se não souber, nós fazemos o cálculo. Escrevemos o 35% na forma de fração, 35 sobre 100, e multiplicamos por 1.000. Aqui, eu vou cancelar os dois zeros do 100 com os dois zeros do 1.000, apenas para facilitar. Depois de você cancelar os zeros, você vai ficar com 35 dividido por 1, que é 35, e multiplicar por 10, que é 350 aparelhos. Próximo exercício, página 226, número 11. Bom, o exercício 11, ele diz: o gráfico a seguir indica a altura máxima aproximada de algumas árvores brasileiras atinge. De acordo com as informações apresentadas no gráfico e com os dados abaixo, identifique as árvores de cada coluna no gráfico e a altura máxima de cada uma. Bom, para facilitar, você vai ter que saber o nome da árvore A, B, C, D e assim por diante. Então, você vai escrevendo essas letras e depois, a partir das informações, você identifica elas. Na letra A, ele vai te dar uma dica. O Jequitibá atinge 45 metros de altura. Então, eu vou observar as minhas colunas e ver aquela que atinge 45 metros. Bom, 45 metros tem que estar entre 40 e 50. O único gráfico que está entre 40 e 50 é o gráfico A. Então, A é o Jequitibá. Letra B. O cedro atinge 10 metros a menos que o Jequitibá. Então, se o Jequitibá é 45 metros e o cedro ele é menor, 10 metros, ele tem que ser 35 metros. Então, eu vou analisar o gráfico e vou ver. 35 metros vai estar entre 30 e 40. O único que está entre 35 e 40 é o G. Então, o G é o cedro. Mas no B ainda tem uma outra informação. E é 5 metros a mais que o pau-brasil. Bom, se o cedro é 35 metros e o pau-brasil é 5 metros a mais, então o pau-brasil tem que ser 40 metros. Aliás, o pau-brasil tem que ser 30 metros, porque o cedro é 5 metros a mais. Bom, eu vou analisar o 30 metros, o único que é 30 metros é o C, então o C é o pau-brasil. Vamos agora para a nossa próxima dica, a dica C. O pau-brasil, ele atinge 10 metros a mais do que o bacateiro do mato. O pau-brasil, nós já sabemos que é 30 metros. Se ele está a mais que o abacateiro, então o abacateiro tem que ser 20 metros. Eu vou olhar o 20 e vou ver qual desses valores é 20. F. Então, F é abacateiro. E ele é 14 metros a mais que a peroba. Bom, se nós temos o pau-brasil, que ele tem que atingir 30 metros, e ele tem 14 metros a mais que a peroba,
Então, a peroba tem que ser 16 metros, porque você vai pegar os 30, subtrair 14 e o que sobrar é a peroba. 16 metros, ele tem que ser mais do que 10 e menos do que 20. Então, entre 10 e 20, nós temos letra B. Então, letra B é a peroba, 16 metros. E por último, nós temos a castanha do Pará, que é 5 vezes maior que o cajueiro. Observe aqui que nós já temos os valores do A, que é o Jequitibá, o B, que é a peroba, o C, que é o pau-brasil, o F, que é o abacateiro, e o G, que é o cedro. Falta identificar o D e o E. Um, então, vai ser castanha do Pará e o outro vai ser o cajueiro. A castanha do Pará é 5 vezes maior do que o cajueiro. Então, a castanha do Pará tem que ser o F, o E, e o cajueiro tem que ser o D, porque o D é 10 e a castanha do Pará é 50. Então, é 5 vezes maior. Concluímos assim a nossa atividade 11. Nosso próximo exercício é o número 2 na página 335. Observe. Escola de Ensino Fundamental e Ensino Médio Sócrates. Ensino. Segmentos de ensino. Números de alunos e porcentagem. Bom, aqui nós temos uma tabela com 3 colunas. E nessa tabela nós temos o ensino fundamental, manhã, que tem 380 alunos, o ensino fundamental à tarde, que tem 120 alunos, o ensino médio manhã, 135 alunos, o ensino médio à tarde, que tem 165 alunos, dando um total de 800 alunos. Ele quer saber, então, os valores da terceira coluna. Em seu caderno, determine os valores que estão faltando e depois construa o gráfico de coluna referente aos dados da tabela. Ou seja, determine a porcentagem que cada quantidade de aluno representa do total 800 alunos. Bom, o ensino fundamental de manhã tem 380 alunos de um total de 800. Como eu quero em porcentagem, eu vou multiplicar por 100. Cancelo os dois zeros, nós vamos ficar com 380 vezes 1, que é 380, dividido por 8, 47,5%. Agora, fundamental tarde. Eu tenho 120 alunos, de um total de 800 alunos, e eu vou multiplicar por 100, porque nós queremos a resposta em porcentagem. Cancelo os dois zeros do 100 com os dois zeros de 800. 1 vezes 120 é 120, dividido por 8, 15% dos alunos estudam à tarde. Ensino médio de manhã tem 135 alunos, de um total de 800. Vou multiplicar por 100, porque eu quero a resposta em porcentagem. Eu vou cancelar os zeros do 100 e do 800. 1 vezes 135, 135, dividido por 8, 16,8% aproximadamente. E agora nós temos os alunos da tarde, do ensino médio. 165 alunos, de 800 no total, vezes 100, porque nós queremos a resposta em porcentagem. Cancelamos os zeros, ficamos com 1 vezes 165, que é 165, dividido por 8, aproximadamente 20%, 20,6% dos alunos são do ensino médio e estudam à tarde. Ele pediu para você também fazer um gráfico. Então, você precisa das informações que estão na tabela. Ensino fundamental manhã, ensino fundamental tarde, ensino médio tarde. Então, esses são os períodos. E agora a quantidade de alunos. Observe que a quantidade de alunos tem que estar em ordem do menor para o maior. Então, 120, 135, 165, 380. A partir disso, você faz os gráficos. Você vai fazer a barrinha do 380 para o ensino fundamental de manhã, a barrinha do 120 para o ensino fundamental tarde, 135
para o ensino médio manhã e 165 para o ensino médio tarde. E aí nós temos o nosso gráfico de barras. Nosso próximo exercício, número 4. A tabela ilustra uma pesquisa sobre a preferência dos alunos por uma matéria em uma escola. Cada aluno escolheu apenas uma matéria. Usando os dados da tabela, construa um gráfico de colunas múltiplas e compare as preferências dos alunos. Bom, aqui você tem 3 colunas. Aqui você vai ter o gosto dos alunos e das alunas, a partir das matérias de inglês, português, informática e matemática. Com essas informações, nós vamos fazer um gráfico. Um gráfico múltiplo quer dizer que nós temos informações juntas. Bom, primeiro eu vou fazer as informações de azul dos alunos e de verde das alunas. E vou começar a partir do gráfico. Primeiro, as aulas de inglês. Então, nós temos 30 alunos que preferem essa matéria e 160 alunas. Depois, nós vamos para o português. 50 alunos e 45 alunas. Depois, nós vamos para a informática. 120 alunos e 140 alunas. E, por último, matemática. 70 alunos e 75 alunos. Observe que todos os valores, eles têm que seguir uma proporção. Então, eu não posso colocar o 160, por exemplo, muito próximo dos 50, porque eu tenho 120 entre eles ainda. Então, os valores têm que ser proporcional e você tem que identificar as matérias e os alunos. Pessoal, agora nós concluímos também a correção da nossa atividade 3. Qualquer dúvida, é só entrar em contato durante os nossos plantões, das 7 da manhã às 11. Bons estudos para vocês.